E hoje vamos a uma autora nacional que eu não conhecia. Olá, hoje estou aqui para te falar de Eu Já Acreditei em Ti, da Bárbara Corby. Confesso que eu não sabia quem era a Bárbara Corby, confesso que eu nunca ouvi o podcast dela. Acho que é um podcast que ela tem, mas a sinopse chamou-me a atenção. Achei que era um romance que era capaz de ser engraçado eu ler. Bom, por isso eu quero agradecer à Marcador o facto de me ter cedido este livro. Muito obrigada. E antes de falar do livro propriamente dita, não te esqueças de subscreveres o canal caso ainda não o tenhas feito. Não te esqueças de acionar o sininho para receber as notificações de tudo o que se faz no canal e não te esqueças de pôr um like caso gostes do conteúdo. Ora, estava eu a dizer que não sabia quem era a Bárbara Corby. Ainda hoje não sei muito bem, apesar de já ter percebido que ela é conhecida, que tem um podcast ou tem algo que a faz com que seja, ou tem algo que faz com que ela seja muito conhecida no meio dos mais jovens. Bom, não importa. Aquilo que me interessa aqui não é a Bárbara Corby, pessoa, celebridade. Aquilo que me interessa aqui é a Bárbara Corby, escritora. Quando eu resolvi pegar neste livro, eu estava a precisar de uma história de amor, fofinha, com um final feliz, que me desse, se quiserem, colo. O que é que aconteceu? A história da minha vida. Não era nada disso. O livro da Bárbara é, na realidade, uma história de amor, mas de feliz, fofinha. E com um final, tcharam, tem muito pouco. Ou seja, a única premissa onde eu acertei no que diz respeito a este livro foi: é uma história de amor. Percebi também que este livro tem um livro anterior a ele, que, diga-se de passagem, erro meu, e eu senti de alguma forma falta de ter lido. Mas, embora não me tenha condicionado a leitura do livro, embora não me tenha condicionado a estrutura que me levou à leitura deste livro, embora não tenha impedido que eu lesse este livro, eu achei que quem leu o livro anterior acabou por ficar a ganhar em relação a este. Ora bem, esta é uma história que eu acho que pode acontecer hoje em dia com alguma facilidade em casa de pais divorciados. Ou seja, a Manu e o Fred vivem em casa da mãe dela, do pai dele, que por sua vez são casados. E vivem para os olhos do mundo e para os olhos do pai e para os olhos dos pais como se fossem irmãos. Mas na realidade eles não são irmãos. Pronto. E aí levanta-se o problema quando eles se apaixonam. E a base da história é esta. E foi isso que eu achei interessante. Foi a Bárbara ter ido buscar uma temática que eu acho que é uma temática atual, é uma temática que pode acontecer nos nossos dias e é algo que nós, pais e filhos, temos que estar preparados para conversar, para assumir, para termos a certeza, digamos assim, que acontece ou que pode acontecer e que de alguma forma se quiserem, eu quase que me atrevia a dizer que temos que aceitar, porque na realidade estes dois jovens não são irmãos. Estes dois jovens são duas pessoas sem qualquer ligação consanguínea a viver na mesma casa. E, portanto, é natural que a aproximação aconteça. É natural que a identificação aconteça. E se essa identificação e essa aproximação não vai para o lado do irmão, propriamente dito, é também natural que apareça este lado do romance e este lado do interesse amoroso. No entanto, estes jovens tentam, de alguma forma, opor-se a esse sentimento. E, portanto, nessa perspectiva, neste livro, eles vivem uma parte do tempo do livro afastados um do outro. E isso, para mim, que não li o primeiro livro, fez com que eles se tornassem pessoas independentes. Portanto, quando eles se juntam
e o sentimento está lá, e o desejo está lá, e a vontade está lá, para mim não foi algo que eu achasse incestuoso, porque lá está, como eles começam este livro separados, como eu não li o livro anterior, embora o primeiro capítulo nos faça perceber o que é que aconteceu, eles para mim funcionaram como personagens completamente independentes. Obviamente que nós acompanhamos muito mais a Manu do que o Fred neste livro e, portanto, a Manu sobrepôs para mim de uma forma muito grande em relação ao Fred enquanto personagem. Eu tenho uma relação ambivalente em relação a este livro. Por um lado, eu gostei muito da personagem da Manu, gostei muito da interação da Manu com os amigos, gostei muito da parte do livro em que a Manu está sozinha. E depois achei que, de alguma forma, a Manu se condiciona e a Manu se deixa levar pelo Fred quando está com ele. Ou seja, gostei muito mais da personagem Manu quando ela está sem o Fred do que a personagem Manu quando ela está com o Fred. Voltei a gostar dela no final do livro. Voltei a gostar dela no final do livro quando ela se impõe enquanto personagem, quando ela se impõe enquanto mulher, quando ela se impõe enquanto figura marcante daquela relação e enquanto ela se impõe também enquanto figura marcante daquele agregado familiar. Ou seja, gostei do final do livro e penso que deverá haver um terceiro. A Bárbara, se vir este vídeo, que me diga, mas gostei da forma como ela remata o livro, porque no fundo quem remata o livro é ela e quem toma as rédeas da situação final é ela, e isso eu gostei muito porque eu revi a Manu que tinha conhecido no princípio do livro e que me tinha agradado. Gostei muito de uma história paralela, uma história que não tem diretamente a ver com estes dois elementos, que é a história da Sara. Gostei muito dessa história, gostei muito da premissa dessa história e gostava muito que a Bárbara fizesse, e agora está na moda fazer isso, fizesse um livro sobre essa personagem, sobre essa Sara, sobre a personagem que tem ali uma condicionante que eu gostava de ver mais desenvolvida e que eu gostava de ver com livro próprio, digamos assim, que eu gostava de ver de uma forma que me fosse mais explanada e mais aprofundada. Obviamente vou ficar à espera do próximo livro. Não sei se vou ler o primeiro, confesso. Não é por nada, é apenas porque acho que... é apenas porque acho que não me vai trazer nada e eu sou capaz de ter uma reação negativa porque eu já fiz o filme na minha cabeça do primeiro livro. E portanto, se eu vou ler agora o primeiro livro, esse filme pode não estar coerente, obviamente, não deve estar, com tudo o que se passa no primeiro livro. E isso pode desagradar-me. Eu vou ficar com uma má impressão do livro que não é real. Portanto, eu acho que vou ficar com a minha interpretação do que se passou antes, vou ficar com esta história do que se passou agora e vou ficar calmamente, não muito calma, está bem, Bárbara? Mas vou ficar à espera do terceiro livro, porque eu quase que aposto que há um terceiro livro. Se não houver um terceiro livro, aí o raciocínio tem que ser meu e eu tenho que pensar no que é que vai acontecer àqueles dois. Portanto, eu gostava muito que alguém, ou a Bárbara, ou alguém das suas fãs, me dissesse se vai ou não haver terceiro livro. É um livro pequenino, portanto é um livro que se lê muito bem e lê-se mesmo muito bem. É um livro pequenino e pronto. E digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.